Pensar sobre isso. Por causa de 4 ironias no momento da crucificação do Senhor Jesus. Você sabe o que é ironia? Debochar, o que mais? Ridicularizar, o que mais? Cadê os professores aqui dessa sala de aula? Zombar, oi? Muito bem, olha só. Ironia é um negócio muito sério, hein? Ironia é a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. É a ação de dizer o contrário daquela verdadeira realidade. A pessoa é bonita, pô, mas tu é feio a beça, hein? A pessoa é feia, você é muito lindo. Ai, que pessoa linda de morrer. Isso é ironia. No fundo, isso é uma maneira sutil de se mentir. É um comentário insultuoso, é uma insulta. É um insulto. É uma zombaria que ofende a pessoa. E neste domingo de Páscoa, antes de nós participarmos da ceia, eu quero compartilhar 4 ironias que o Senhor Jesus suportou, além do horrível, terrível e insuportável sofrimento. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 27, 27. Um cheirinho bom. Tá bom, pode deixar aí que aí os textos aparecem, né? Mateus 27, 27. Nós temos aqui a primeira ironia naquele momento difícil do Senhor. E vamos ficar em pé para a leitura desse primeiro texto, Mateus, Evangelho de Mateus 27, 27. Acharam? Logo a seguir, os soldados do governador. Vamos lá, vou repetir. Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então Jesus já sabia o que ele ia passar. E antes dele passar pelo sofrimento, ele ainda tem que aturar a ironia, não só destes soldados e da corte, como de todas as pessoas que o viram na cruz do Calvário e na caminhada na Via Crucis. Que Deus abençoe você e te liberte disso se você é alguém que pratica muita ironia. Vamos sentar. Eu queria ser como Jesus, de reagir à ironia como Jesus reagiu. E eu tenho pedido isso muito a Deus, porque eu desceria da cruz
se eu tivesse numa cruz. Às vezes dá vontade de sair do sério. A primeira ironia está nesse bloco aqui do versículo 27 a 31 que a gente acabou de ler. A primeira ironia aconteceu porque eles não acreditavam no reinado do Senhor. Eles não acreditavam. E não acreditando, eles fazem uma encenação chamando Jesus de rei. Isso é uma tremenda zombaria. Eu não acredito que você é um bom profissional e eu faço uma encenação. Esse cara aqui é demais. É uma zombaria. Eu não acredito que você é. Eu duvido das suas competências e capacidades. Então, a primeira ironia aconteceu aqui nesse texto, porque eles não creram que Jesus era realmente rei. Geralmente se zomba quando não é verdade aquilo que a gente está falando. Para eles, Jesus era um pobre coitado. E nesse momento, estavam zombando de Jesus. Eles estavam fazendo uma ironia, encenando um rei, quando na verdade Jesus era rei. Porque a gente faz a zombaria quando não é a questão que a gente está encenando ou falando. Mas nesse caso aqui, Jesus era e é rei. E olha só que ironia. Estes homens não acreditaram porque para nascer, viver e morrer neste mundo, o Senhor Jesus é preparado no ventre de uma virgem. Olha a ironia da coisa. Ele é preparado no ventre de uma virgem e ele é colocado numa manjedoura. Mas que rei é esse? Mas ele é rei. Você pode falar, Jesus é rei. Ele é colocado na manjedoura, vive de maneira simples, sem ter onde reclinar a cabeça. Que rei é este? Mas ele começa a reinar a partir da cruz. É um rei que não nasceu de um relacionamento normal, mas sim sobrenatural. É um rei que não tinha onde um hospital, uma maternidade para ele nascer. Ele viveu uma vida muito simples, que não tinha nem onde reclinar a cabeça, não quer dizer que ele vivia debaixo da ponte como mendigo. Não, ele não acumulou riquezas e coisas neste mundo. Mas é a partir da cruz que o reinado dele levanta milhares e milhares de súditos. É através da cruz. Teve uma pessoa que eu viajei de volta de Belo Horizonte para cá, um senhor. Ele fez um monte de perguntas. E eu falei para ele o seguinte: eu estou aprendendo com Deus que todas as pessoas públicas, elas precisam ser as mais simples, para que as pessoas do povo possam se chegar. E esse foi o esquema do Senhor. Ninguém chegava perto do imperador, mas todo mundo comprimia Jesus. Aonde que alguém fazia isso com o imperador e saía numa boa? Mas fizeram com o rei do universo. Então eu vejo aqui nessa primeira ironia, eles zombando de alguém porque eles achavam que era um pobre coitado, um lunático, um sonhador, quando eles estavam diante do rei de verdade, um rei, um salvador do mundo. Às vezes a gente pode estar ironizando uma coisa que no fundo aquilo ali é a verdade da nossa ironia. Mas a gente ironiza porque a gente não acredita, a gente desfaz. E foi isso que essas pessoas fizeram, esses soldados.
eu teria mostrado para eles o poder do meu reinado. Mas Jesus não se deixa abalar por essa zombaria, essa ironia. Quando eu iniciei na introdução, eu disse que eu queria compartilhar 4 ironias que o Senhor suportou, além do horrível, terrível e insuportável sofrimento. Eu nunca passei pelo sofrimento do Senhor. Você nunca passou pelo sofrimento do Senhor, mas você já deve ter sido ironizado. E quando alguém faz ironia com a gente, e você percebe, você fica numa boa? Eu te pergunto. Estou perguntando para você. Você gosta? Para mim, dá vontade de sair correndo para não fazer outra coisa. Mas Jesus fica ali. Vocês perceberam? Tiraram a roupa dele. Colocaram um manto escarlate sobre ele. Pegaram um caniço para ser o cetro dele. E pegaram uma coroa de espinhos e encaixaram na cabeça dele. Além desse sofrimento físico, mexeram lá com a alma dele. Ofenderam o rei de Israel e o rei de todo o mundo. Porque eles não acreditavam. Vamos para o versículo 32. Eu vou ler do 32 até o 40. Segunda ironia. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, que rei é esse? Por isso que eles zombaram. Porque este rei é crucificado entre 2 ladrões. 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando, então lá, ele está na cruz. 2 ladrões, um do lado e outro do outro, os guardas ali embaixo guardando ele, e as pessoas passavam por ali. Os que iam passando blasfemavam dele. Agora não é mais a ironia e a zombaria dos guardas, o povo também. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Você não destrói o templo e constrói em 3 dias. Descer da cruz é muito fácil para você. Estão ironizando o que Jesus falou. Primeiro ironizaram quem ele era. Depois ironizaram o que ele disse. Essa segunda ironia aconteceu porque duvidaram do seu poder, sendo ele poderoso. Você não faz isso? Então desce daí. É aquela ironia que não acredita no poder que ele tem por causa do momento em que ele está vivendo. E ele não está vivendo aquele momento, ele não viveu aquele momento por causa dele. Ele viveu aquele momento por causa de você, Grazi, por causa dessa criança que vai nascer. Ele estava vivendo aquele momento por causa do barão, da mãe dele, das filhas do barão. Ele estava vivendo aquele momento por causa de todos nós, que naquela época não existíamos. Era aquele Cristo crucificado que 3 dias depois ia virar o Cristo glorificado. Então presta atenção, o reino de Deus poderoso, ao qual somos chamados para sermos cidadãos, ele é estabelecido a partir daquele que aparenta fraqueza numa cruz.
É para esse reino que nós fomos chamados para ser cidadãos. É para o reino deste Senhor e Rei que nós fomos convidados. Então nós temos que olhar para ele, e mesmo a gente sendo e tendo o poder de Deus na nossa vida, não podemos usá-lo todas as horas que a gente quer, e nem tampouco na vida das pessoas que zombam de nós, porque somos crentes. Vocês estão aí? Eu passei a tarde pensando sobre uma dor de cabeça horrível que eu estava hoje. Mas eu fiquei pensando nesse cenário, já que hoje é Páscoa, né? Nosso Senhor foi zombado, ironizado, como um rei, ele sendo rei. O nosso Senhor foi zombado, ironizado. As pessoas tributaram a ele poder que não acreditavam que ele tinha, e ele sendo todo poderoso. O mundo não acredita no reinado de Jesus. As pessoas não acreditam no poder do sangue de Jesus. E Jesus não reage. E Jesus não desce da cruz. Eu acho que Deus não me abençoa muito porque eu tenho um pavio muito curto. Não sou violento com atitudes, mas a minha boca não fica calada. Estou pedindo muito a Deus misericórdia para a minha vida. Deus está me ensinando de que todas as vezes que eu tentar ensinar um zombador e um irônico através da violência ou da palavra dura, o zombador irônico vai continuar zombador irônico. E eu vou acabar perdendo a bênção que Deus tem para mim. Jesus não tentou convencer estas pessoas. A pessoa irônica, ela não está aberta. A pessoa zombadora não está querendo aprender nada. Está entendendo? E se nós queremos a bênção, nós temos que fechar os olhos e ficar bem quietinho, esperando os zombadores e irônicos irem embora e este momento difícil na nossa vida passar. Porque Jesus sabia que 3 dias depois ele ia ressuscitar. E nós sabemos que não vai ficar ruim sempre do jeito que está. Nós sabemos disso. Você sabe disso? Nós sabemos que o Senhor há de nos fazer andar altaneiramente. Vamos para a terceira crucificação. Versículo 41 e 42. Terceira ironia. Versículo 41 e 42. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Primeiro é a vez dos soldados romanos, diante do pretório. Depois é o povo que passa lá perto da cruz, meneando a cabeça. Agora é a vez dos religiosos, dos sacerdotes, dos escribas, dos conhecedores da lei. Escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. A terceira ironia aconteceu porque Jesus não se salvou sendo Salvador. E muita gente zomba da gente porque a gente não faz uma coisa que a gente pode fazer, mas Deus não quer que a gente faça. Muitas vezes zombam da gente porque a gente diz: eu sou filho do rei. Mas como é que eu sou filho do rei do jeito que eu estou vivendo? Como é que nós somos filhos do rei se a nossa igreja está passando por esse momento tão difícil?
Aí zombam de nós. Como é que a gente tem o poder de Deus e cremos no poder de Deus se a gente não pode descer dessa cruz que nos deixa presos? Irmãos, Jesus não desceu da cruz, mas saiu vivo da sepultura no domingo de Páscoa. Você não pode descer desta cruz que o Senhor está esperando que você fique nela. Para que todo mundo veja que você não tem poder nenhum. Mas ao terceiro dia, e aqui entre aspas, ao terceiro dia Deus vai fazer você triunfar. Jesus desiste de se salvar, mas Jesus escolhe nos salvar dos nossos pecados. Por isso ele não desceu da cruz. Jesus não podia salvar-se da cruz nos salvando também. Porque se ele se salvasse da cruz, nós não seríamos salvos. Então zombaram dele, porque ele disse, porque ele salvou tanta gente, ele curou tanta gente, e agora na vez dele ele não tem poder. Jesus não desce da cruz para ser e fazer um espetáculo. Por causa da sua espetacular obediência ao Pai para nos servir e nos salvar. Jesus permaneceu na cruz, não por causa dos cravos nas mãos e nos pés dele. Jesus permaneceu na cruz com todo o poder, com o rei que ele era, ele permaneceu na cruz por causa do compromisso de fazer a vontade do Pai. Ele permaneceu na cruz por causa da força do amor dele por quem não o amava, que é o nosso caso. Quando ele foi crucificado, nós nem existíamos. A segurança da nossa salvação está baseada na escolha do Senhor Jesus em não salvar-se para poder nos salvar. Você foi salvo porque Jesus fechou os ouvidos e os olhos para os zombadores e os irônicos. E presta atenção nisso. Se ele aceitasse a ironia, se ele revidasse a ironia, você estaria no inferno. Porque ele desceria da cruz para provar que ele se salvava também. E no versículo 43 a 46 diz assim: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Agora são os ladrões que estão aproveitando o movimento. Pessoas desqualificadas estão abrindo a boca para duvidar da filiação de Jesus em Deus Pai. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E desde a hora sexta até a hora nona, nós estamos falando de 3 horas. 3 horas. 3 horas de sofrimento, sangrando. 3 horas ouvindo essas ironias, suportando estas zombarias. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Jesus ainda não tinha morrido. Mas no versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A quarta ironia acontece porque o Senhor Jesus
sempre se apresentou, sempre se declarou como filho de Deus, que ele realmente é. Mas esse pessoal aqui está dizendo, confiou em Deus quando disse que era seu pai, e seu pai agora não pode te ajudar? Vai ter alguma coisa errada contigo ou com teu pai. É muito duro quando alguém duvida do nosso posicionamento, da nossa filiação, da nossa espiritualidade, porque a gente não está na crista da onda, porque a gente não está fazendo coisas que muita gente faz. Zombaram, ironizaram, porque para eles, se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, se Jesus confiasse em Deus, ele não estaria nesta situação. E é o que a gente ouve. Se você é crente, por que você está passando por isso? E isso levanta dúvidas sobre nossa fé e nossa relação com Deus Pai. Mas você não é crente? Você não é da igreja? É assim que o mundo faz. Então, nosso Senhor foi zombado, ironizado, além da coroa de espinho, além do caniço, além do manto escarlate, além de carregar aquela cruz pesada até um momento e depois pegaram o tal do Simão para carregar para ele. Mel Gibson retratou de maneira muito light. Muita gente diz assim, é horrível. Aquilo ali foi muito light em relação ao que Jesus sofreu. Ou vocês acham que os soldados romanos pegavam a cruz direitinho, botavam no buraco direitinho para o crucificado não sentir dor? Não. É dali para pior, como o filme retrata. Tem o buraco ali da cruz profundo, botam a cruz assim sem o homem, aí ela já está ali na ponta do buraco. Imagina. Aí pregam os cravos, os pregos nas mãos e nos pés. O sangue começa a jorrar. Aí vem os soldados romanos, levantam a parte da cabeceira para empurrando a cruz para ela entrar, encaixar no buraco. E eles vão levantando, vão levantando. Quando ela entra no buraco, ela bate. Pá! Porque tem o peso da cruz e mais o peso de um homem crucificado nela. Imagina a dor. A dor física e a dor das palavras. Nós temos que aprender muito com o Senhor. Eu acho que é por isso que ele não saiu da cruz. Eu acho que é por isso que ele dá esse exemplo de mansidão. Porque nós vivemos num mundo que duvidam da nossa filiação em Deus, duvidam da nossa fé, duvidam do poder de Deus na nossa vida, falam mal da gente, preferem mais Barrabás do que Jesus, preferem pessoas mais desqualificadas do que andar conosco, do que nos ouvir. Eu quero concluir alertando sobre este grande mal chamado ironia e zombaria. Além de a ironia, em primeiro lugar, além de a ironia ser uma ação de dizer o oposto do que se quer expressar, além de a ironia significar zombaria que ofende, de uma maneira muito sutil, ironia nos faz mentirosos, hipócritas. Aí eu vou para a segunda observação de ironia, porque nós não podemos definir, como muitas vezes definimos, que ironia não é ironia, como você está definindo, é uma brincadeira. E se você define ironia como brincadeira, então você tem que admitir que é uma brincadeira de muito, 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 muito mau gosto, que deprecia e denigre
criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu já fui muito irônico. E hoje eu estou pregando isso, não apontando o dedo para vocês, mas pedindo muita misericórdia a Deus pelas vezes que eu fui muito irônico. Às vezes que eu zombei muito. A terceira coisa que eu anotei aqui, porque quando Deus me inspira, eu paro e fico parado, quieto para entender. E veja e leve para o seu coração isso vindo da parte de Deus para nossas vidas, para a minha e para a sua. A ironia, todo irônico, ele não consegue produzir paz no ambiente, ele consegue produzir outro irônico. Porque pessoas que não têm o Espírito de Deus, pessoas que não têm a paz de Jesus, ela vai reagir com a mesma moeda conforme pagaram a ela. Quando fazem ironia com gente sem paz e sem mansidão e sem entendimento da gravidade da ironia, ele vai reagir, não com o silêncio que Jesus reagiu, mas com outra ironia. Então, ironia produz ironia, irônicos produzem irônicos e discípulos produzem discípulos. Você está aí? Uma outra coisa grave, e eu entendo por que algumas pessoas, quando eu fazia ironia, se afastavam, porque ironia atrapalha e impede com uma comunicação saudável. Então você está querendo conversar e alguém está ironizando aquilo. A ironia cala a comunicação. A ironia impede a comunicação. E, em último lugar, ironia afasta pessoas. Ah, fulano gosta de viver isolado. Não, ele não quer estar no meio de pessoas que ironizam, que zombam. Ah, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira que fizeram com o nosso Salvador. E você repara que quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele não foi se mostrar para os soldados, ele não foi se mostrar para as pessoas que menearam a cabeça, ele não foi se mostrar para quem mais? Para os religiosos, e ele não foi se mostrar para o ladrão que não se arrependeu. Porque o outro ladrão disse, você vai estar comigo hoje no paraíso. Antes dele ressuscitar, ele garantiu a comunhão e o encontro com o arrependido. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele vai atrás dos seus discípulos. Não de zombadores, não de irônicos. Ele vai atrás daquele que traiu ele, que negou ele 3 vezes. Porque Jesus entende a fraqueza humana, mas Jesus não aceita esta brincadeira de mau gosto. Quando a gente vê as passagens, a gente vê Jesus batendo muito nos fariseus por causa da ironia deles. Aquelas perguntas que faziam para Jesus, mestre, quando ele fala, mestre, tremenda ironia, eles não consideravam Jesus como mestre. Por que será que Jesus não aparece para algumas pessoas nos momentos difíceis? Eu falando para vocês com pureza de alma, tenho pedido muita misericórdia a Deus por essa brincadeira de mau gosto que eu já fiz com muita gente. E quando lendo hoje e preparando isso, aí é que eu entrei em parafuso. Porque a pior coisa é quando o irônico não consegue perceber a maldade atrás destas palavras. E aí, ao invés dele reconhecer o seu próprio erro, ele ainda massacra mais. Você quebra-se à toa.
Você parece uma porcelana. Então não podemos mais brincar com Alexandre. Olha aí o outro, o oposto da coisa. Você pode brincar com Alexandre respeitando o Alexandre. Entende? Não, não brinca com o Alexandre, não, porque o Alexandre se quebra à toa. Pô, você está denegrindo a imagem da pessoa, ainda acha que ela tem que reagir com rindo. Jesus não procura estas pessoas. Jesus vai atrás daquela mulher que ele libertou de 7 demônios que estava lá no sepulcro. Ele vai atrás dos seus discípulos que abandonaram no momento lá que ele foi preso. E durante 40 dias, Jesus não vai tomar satisfação com os seus zombadores. Isso que eu acho muito legal. É essa, sabe, a chicotada do Senhor. Deixem que falem, deixem que pensem, deixem te ironizar. Deixa essa pessoa para lá. Foi o que Jesus fez. Ele não podia, no terceiro dia, falar assim, ô, seu guarda, vem cá. Seu soldado, tu lembra de mim? Ele podia entrar lá na casa de Caifás. Vocês lembram de mim? Né? Você faria. Porque a ironia, o sofrimento é demais para o ser humano. Você faria e eu faria. E é por isso que eu estou pedindo misericórdia ao Senhor, porque o Senhor não fez. E o que o Senhor não fez, a gente não deve fazer. E o que o Senhor fez, a gente deve fazer. Mas você não está sozinha nessa. E é por isso, vivendo de Deus, sentindo de Deus, o peso desta coisa maligna. Como é que o diabo fala com Eva? Não é bem assim. Ele ironizou a palavra do Senhor. Não, é porque Deus está com medo de você. Ele zombou do poder do Deus que disse: se você fizer, você vai morrer. E ele queria que Adão e Eva morressem para todos nós nascêssemos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Viviane, eu nesse lugar, eu não sei, eu ia rasgar meu pé porque eu não ia poder descer da cruz, eu ia rasgar o pé, rasgar a mão, ia ser um defunto caindo ali na frente, mas aí o pessoal ia rir ainda mais de mim, porque é isso que acontece, a gente perde o controle, porque a ironia faz um ser humano descontrolado se descontrolar ainda mais. Parece que Jesus era um fracote, parece que Jesus era um mentiroso, parece que Jesus... Não, nada disso. Quem consegue vencer a ironia está mostrando um grande poder que ele tem de concentração no alvo pelo qual ele está andando. Mas só com a ajuda de Deus. É só com a ajuda de Deus. Porque a palavra vem aqui, depois que ela sai, não tem como mais recuperar esta palavra. E nós vamos ter que prestar contas a Deus de todas as palavras frívolas. Todas elas. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso é muito grave diante do Senhor. E quando eu estava vendo aqui, e vendo os textos, e vendo a passividade de Jesus Cristo, vendo o autocontrole dele em meio àquela dor toda, só na cruz foram 3 horas de trevas. Eu falei, meu Deus do céu. Ou eu sei que eu vou ter que prestar conta, mas me perdoe. Tenha misericórdia de mim. E tem coisas que a gente faz que a gente não acha que é tão grave. Sabe por quê? O mundo diz pra gente que não é tão grave assim.
É o espírito maligno do mundo tentando dizer para nós que o que Deus está dizendo não é tão mal assim. Eu gostaria muito que, estou pedindo muito a Deus que entendesse o meu sofrimento antes de trazer essa mensagem para cá. Meu sofrimento comigo. Nós precisamos aprender muito, gente, com o nosso Salvador. E Ele não está pedindo para a gente coisas impossíveis, não, porque impossível a gente não vai conseguir cumprir. Ele está falando que a gente vai ter que fazer coisas difíceis. E todas as coisas difíceis que Ele mandar fazer, a gente só vai conseguir fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, deixe quem fale bobagem falar bobagem. E olha, não tente ajudar e ensinar um zombador, um irônico. Deixa ele. Você não pode fazer isso. Depois de tantos anos, olha, eu vim estremecer nas bases, preparando uma mensagem para vocês em 2016, de coisas que eu fiz muitas vezes. E eu também falava, pô, mas a pessoa se sente pouca coisa, quebra à toa. Veja a sensibilidade da pessoa que eu não consigo entender por causa da minha insensibilidade. Entende isso? Eu sou tão insensível que eu não consigo perceber a sensibilidade daquela alma. E aí eu bato de zombaria e ironia em cima dela. Aí eu perco aquela presença. Ela se afasta, ela fica calada. E eu ainda digo que ela não gosta de comunhão. Vamos parar para examinar as pessoas que estão se afastando de nós, que não querem mais conversar com a gente. Por que será? A gente pode nem ter xingado ela de filho disso ou daquilo, mas as ironias, as zombarias. E esse texto é muito rico, que essas pessoas de várias classes de pessoas fazem isso contra o Senhor. Jesus nunca fez mal para ninguém. Aliás, o irônico zombador, ele gosta de bater em quem é muito sensível. Porque quem não é sensível, eles não conseguem se criar. Não, Renato é cascadura, Renato não se ofende, deixa o Renato para lá. Vamos no Bispo Pedro fica nervoso à toa. Bispo Pedro não aceita essas coisas. Bispo Pedro é muito... que o Senhor me ajude. Eu já dei cada resposta assim, gente, que respostas irônicas. Ah, é? Você é de Deus mesmo? Poxa, como é que eu posso duvidar da vida espiritual de alguém? Entenderam ou não? Que Deus nos ajude. Entendeu, Helena, na sua primeira mensagem como nova convertida? Pense quando falar. Vamos pensar quando falar. Quando o filho do capiroto estiver perto da gente, nos tentando, vamos pensar, vamos ter o controle de Jesus de não abrir a boca. Vamos guardar a nossa boca. Vamos tratar as pessoas que não merecem com bondade, como Jesus nos tratou quando a gente não o conhecia. E é por esse caminho que a gente tem que andar. Esse é o caminho estreito do cristianismo. Nas rodovias a gente pode fazer tudo, a gente pode ultrapassar todo mundo, mas no caminho estreito tem que andar um atrás do outro.
E se a gente empurrar o outro, ele vai cair lá no meio do mato. E aí alguém vai ver, vai nos empurrar também. Porque o que a gente planta aqui, a gente colhe. Não é? Então vamos preparar nosso coração. Helena agora vai participar da ceia. Olha que coisa bonita, hein? Do corpo e do sangue de Jesus. Eu louvo a Deus pelo departamento infantil, pela vida de vocês que, juntamente com a Ilma, trabalharam na vida desta criança e agora é adolescente. E agora ela é filha de Deus. Puxa vida, olha quanta coisa boa. Muita gente pode ter falado assim, ué, mas vocês ainda estão dando aula para vocês. Quantas crianças hoje tem lá? Tem meia dúzia, eu acho. Meia dúzia de crianças. Meia dúzia de 7? 10? É isso tudo? Oxe! Não, hoje, estou falando hoje. 7 crianças. Aí vai assim, mas 7 crianças, deixa elas por aí, bota elas fora para elas correrem, brincar de pique. É o que as crianças querem. Mas não. Mesmo sendo uma criança, vai aprender a palavra do Senhor. Assim como a Helena. Helena chegou com quantos anos? Não, junto de nós, na Bananal. 7 anos. 8 anos já se passaram, hein? 8 anos a palavra do Senhor foi semeada. Então, já era lá no Engenho Novo, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, só com a gente, só com a Igreja Missionária Rio de Vida, já há 8 anos que esta criatura há 8 anos que ela abre os ouvidos. Há 8 anos ela abre o coração. Há 8 anos pessoas envolvidas em um compromisso com Deus para semear este coração. Então não importa se é pouco. O importante é fazer. Fala para quem está ao seu lado, não importa se é pouco. O importante é fazer. Já pensou essa menina virar uma missionária na Europa, no meio lá das guerras, lá das bombas? Já pensou? Eu não estou te mandando para a África. Estou mandando você para a Europa. Lá para a Bélgica, para Paris. Viver em Paris. E aí, quando acontecer aquelas coisas, você vai com a sua bíbliazinha, vai nessas pessoas que estão lá no chão, sangrando, chorando, sofrendo, e você vai falar assim, olha, a esperança. A esperança. Essa é a minha mensagem quando eu for para a Europa. Falar de dinheiro, todo mundo tem dinheiro lá. Vai ficar rico, nada disso. Ele fala assim, a esperança quando você morrer. Não está morrendo? Então, a esperança. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Amém?